Hello, everybody! How are you? Tudo bem, gente? Hoje a aula vai ser super básica. O ponto gramatical será artigo indefinido e também adjetivos. Como usar no inglês? Vamos começar? Então, adjetivos em inglês é adjectives. Tão parecido, né? Aí eu coloquei aqui uma nota para vocês. Em inglês, os adjetivos antecedem os substantivos. E substantivo em inglês é noun. Substantivos, nouns. Só colocar o S. E eu dei o primeiro exemplo aqui. Big apple, que é maçã grande. Então, apple, maçã, big, grande. Então, primeiro adjetivo e depois o substantivo. No português, a gente pode fazer antes, depois. Geralmente a gente coloca o adjetivo depois, mas no inglês sempre antes, ok? E aí eu desmembrei aqui para vocês. Big, né, é o adjetivo, apple, o substantivo. Então é nessa ordem que deve vir. Big apple, maçã grande. Aí como é que você vai falar menino pequeno? Small, que é pequeno, e boy, que é menino. E se você quiser falar menina pequena? Small, que é pequena, girl, que é menina. Então, vocês repararam, né, que no inglês não tem masculino ou feminino para adjetivo. Olha que legal, facilitou essa vida, né? E para muitos substantivos também não. Então, vocês vão ver alguns exemplos aí na frente, tá? A gente fala article para artigo em inglês. Também é parecido, certo? E os artigos aqui são a ou an. Ambos significam um ou uma. Não é que um significa um, outro significa uma. Não. É que tem uma regrinha para você usar ou o a ou o an, tá? Então, o a você vai usar antes de consoante. Em inglês, consoante é consonant. E aí eu dei alguns exemplos. Por exemplo, a cat, um gato. Ou pode ser uma gata também, se você souber o sexo, né, do gato, da gata, ok? Mas não tem gênero. Facilitou, né? Vamos lá. A ball, uma bola. A pool, uma piscina. E a outra regra? An, antes de vogal, que é vowel em inglês. E eu dei exemplos aqui. An apple, uma maçã. An elephant, um elefante. An umbrella, um guarda-chuva. Então, vocês perceberam que quando você usa o an, você acaba emendando o N com a vogal que vem logo depois. Então, eu vou repetir aqui. An apple, an elephant, an umbrella. Então, vocês falam como se fosse uma palavra só. Mas o que seria de regra se não houvessem exceções? Então, aqui são as exceções. Então, antes de consoante com som de vogal, você vai usar o N como se ele fosse uma vogal. Então, por exemplo, hour, que é hora, é som de vogal, hour. Honor, que é honra, também som de vogal, honor. Então, é an hour, e aí você fala tudo junto, tá? An honor, ok? Geralmente, para essa regrinha aqui de consoante com som de vogal, geralmente é o H. Mas nem todas as palavras que começam com H têm som de vogal. Por exemplo, uma palavra comum que todos conhecem é house, que é casa. Não é som de vogal, certo? E agora? O outro caso seria, então, o inverso. Seria a vogal com som de consoante. Então, aqui, ó. Palavras que começam com vogais, mas tem som de consoante. Por exemplo, a university.
uma universidade. A unicorn, um unicórnio. Então, esse som U é um som de Y, e Y é uma consoante. Para o ouvido brasileiro, talvez não pareça, mas é, ok? Então, vamos lá novamente. A university, a unicorn. Como fica o uso do artigo an se você estiver usando adjetivo? Aí você vai ver aqui que, na verdade, o uso do I e o an tem a ver com o que vem imediatamente depois. Vamos ver aqui, um livro, a book, seguindo a regra. Um livro interessante, an interesting book. Então, você vai usar o artigo conforme o que vem imediatamente depois. Interesting, que é interessante, começa com vogal, tem som de vogal, portanto, o artigo a ser usado é an. Outros exemplos. Uma maçã, an apple. Já uma maçã grande, a big apple. Um estudante ou um aluno, e também pode ser uma estudante ou uma aluna, né? Não tem gênero em inglês, que maravilha. A student. Um aluno europeu, uma aluna europeia. Aí já vai ficar a European student. Por quê? Esse som, esse conjunto EU, em inglês dá o som de Y. You, que nem university, que nem you de você. Então, European student. A European student. E o último exemplo aqui, a chair, uma cadeira. Já uma cadeira antiga, an antique chair. E era isso que tínhamos para hoje, gente. Espero que tenha achado útil. Me dá uma curtidinha se gostaram, senão eu não fico sabendo. E faça seus comentários e sugestões para as próximas aulas, ok? Compartilhe aí com seus amigos, aí eles podem aprender também. See you next time. Bye!